3.11 Açorianos e a nova estratégia. Oficialmente, 60 casais açorianos foram levados em 1752 para um local às margens do rio Guaíba, hoje chamado Estuário do Guaíba, para fundarem o Porto dos Casais, que mais tarde tornou-se Porto Alegre. Já em 1785, em uma carta do governador Sebastião Xavier da Veiga Cabral, dirigida ao capitão comandante desta freguesia, ordenou acomodar interinamente sem posse até 6 casais ou famílias das ilhas, dentro dos limites do terreno de sobejo pertencente ao comum dos índios, esperando que a introdução de semelhantes hóspedes se não oponha de nenhuma sorte ao aumento e vantagens dos próprios índios. Antes sim o exemplo daqueles os estimule ao louvável trabalho e emprego da agricultura e da lavoura, e fazer cercas. Os Índios, 1990, página 49. Percebe-se aqui a firme opção pelos açorianos em detrimento dos guaranis como exemplos no processo de povoamento e defesa destas terras, ao mesmo tempo em que entregam aos rematantes as estâncias, os engenhos d'água, a olaria, as escolas e as casas dos guaranis. O próprio governador Sebastião Xavier da Veiga Cabral, em 1784, após as privatizações das benfeitorias feitas pelo governo anterior, José Marcelino, não reconheceu os malefícios da política adotada por ele. Porém, ao mesmo tempo, enumerou alguns dos seus efeitos nefastos aos guaranis ao escrever que a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos tem sido um receptáculo de parcialidades, caprichos, ódios e vinganças, de que tem seguido a ruína de muitos de seus moradores e o descrédito de todos. E mais adiante salienta que os índios, posto têm um pouco discurso, percebem bem e sofrem mal as injustiças. Os Índios, 1990, página 75. Quem sofreria bem as injustiças? Suas reclamações prosseguem e culminam com uma pérola. Sem querer aprender e mesmo usar o idioma da nação em que se acham domiciliados e a cujo soberano renderam vassalagem e prestaram voluntariamente fidelidade. E creio que às mais pessoas sucederá o mesmo. Vi em Portugal e no Brasil estabelecidos muitos estrangeiros, alemães, franceses, ingleses, etc. E nenhum deles veio ao pensamento conservar-se entre nós sem aprender a nossa língua. Os Índios, 1990, página 76. O governador, na sua arrogância colonialista portuguesa, não se dá conta de que os verdadeiros donos da terra são eles, os indígenas, e que, portanto, os estrangeiros é que deveriam adotar o idioma nativo praticado pelos que aqui já habitavam. Nesse sentido, o discurso para substituir os guaranis pelos açorianos na tarefa de povoar e defender este território, garantindo-o para a coroa portuguesa, já estava na ponta da língua do governador. Além disso, utilizar os açorianos para o povoamento resolvia dois problemas: a falta de alternativas econômicas e sociais para a vida da população das ilhas dos Açores, superpovoadas e com escassez de alimentos, na qual, naquele momento, só possuíam a alternativa de emigrar, e a falta de colonos portugueses para povoar estas terras ao sul de Laguna, Santa Catarina. A história da sociedade açoriana é marcada pelas políticas adotadas ao longo dos séculos pelos diversos governos portugueses. Célia Silvia Jachemete, 2024, menciona que a descoberta dos Açores teria ocorrido em 1415, atribuída ao marinheiro Gonçalo Velho Cabral. Já, de acordo com o Dr. Gaspar Frutuoso, a descoberta deveu-se a Gonçalo Velho Cabral, comendador de Almorou,
que, no ano de 1431, desembarcou em Santa Maria. Costa, 2008, página 64. Essa divergência de datas talvez se explique pela diferença de enfoque. Um estudioso salientou o encontrar e o outro o desembarcar. Entretanto, essa divergência não anula o fato de os Açores serem constituídos por 9 ilhas de formação vulcânica, estrategicamente localizadas no Atlântico Norte, no meio do caminho entre Europa e América, utilizadas como porto de apoio para as navegações entre Portugal e Brasil. É interessante saber que a Ilha Terceira também é chamada de Ilha Brasil, e que o nome daquelas ilhas vem de um pássaro abundantemente encontrado no local, o açor, ave de rapina semelhante ao falcão. Costa, 2008, página 54. O território com erupções vulcânicas é localizado entre as placas tectônicas da América, África e Eurásia, sujeito a diversos terremotos e maremotos ao longo da sua história. Marta e Marta, em seu livro já citado, nos apresentam uma descrição talvez idealizada dos açorianos como se fossem de uma etnia quase homogênea, com estatura alta, pele clara, cabelos escuros, olhos azuis. Marta, 2022, página 30. Já a professora Susana Goulart Costa, no seu livro Açores, 9 Ilhas, uma História, de 2018, salienta que, diante do desembarque na Ilha Terceira de um grupo de flamengos, em 1449, acendeu a luz de alerta da coroa portuguesa, temendo que o Ducado de Flandres reivindicasse a posse de algumas ilhas do arquipélago. Por isso, incrementa uma política de povoamento dos Açores, com o envio de degradados, judeus e escravizados negros. A própria análise do DNA dos açorianos comprova a presença de genes não europeus. Em alguns casos, mais de 24% em algumas ilhas do arquipélago. Foi nas ilhas de Santa Maria e de São Miguel que se consolidou a maior parte da presença africana, por via dos escravos negros. Pois sabemos que um dos primeiros núcleos habitacionais de São Miguel é composto por mouriscos de África, que chegaram por mando do infante a acompanhar Gonçalo Velho Cabral, em 1444. Costa, 2008, página 70. As características geológicas, com erupções vulcânicas, terremotos e maremotos, tornam os Açores um local no mínimo difícil para a vida humana, fazendo com que o seu povoamento fosse feito praticamente a ferros, ou seja, a coroa portuguesa enviou seus indesejados para iniciarem a ocupação do território. Entretanto, mesmo não sendo um território com características ideais para a colonização, o fato de os Açores ficarem no meio do caminho entre Europa e América tornava a sua posse um fator político e militar estratégico. Vários navegadores, entre eles Cristóvão Colombo, paravam nos Açores para se abastecerem e seguirem viagem. Mesmo com todas essas adversidades naturais, a população açoriana cresceu e em 3 séculos a situação nas ilhas ficou insustentável. A vida dos açorianos já assumia contornos dramáticos quando a coroa portuguesa iniciou um processo de migração para o Brasil, o que servia como uma luva aos interesses portugueses. Ao mesmo tempo em que aliviava a pressão social nos Açores, ocupava os territórios em disputa com a Espanha no sul do Brasil. Além disso, para os açorianos, o fato de terem a promessa de poder viver numa terra onde não havia vulcões, terremotos nem maremotos fazia crescer as listas de voluntários para virem ao Brasil. Os primeiros registros de descendentes de açorianos nessas terras datam de 1720,
com 4 famílias vindo da Vila de Laguna para povoar os campos de Viamão, Jachemete, 2024, página 64. Entretanto, a partir de 1745, o Conselho Ultramarino autorizava o recrutamento de colonos das ilhas, jovens e fisicamente aptos, para virem povoar o sul do Brasil. Marta, 2022, página 29. Diante dessas duas informações, não é difícil concluir que já havia açorianos nestas paragens antes da chegada dos 1000 guaranis trazidos de Rio Pardo, em 1763. Afinal, tanto de Viamão quanto de Porto Alegre era só atravessar o rio Gravataí. Nesse processo de substituição dos guaranis pelos açorianos no povoamento do Rio Grande do Sul, convém salientar o evidente caráter racista da coroa portuguesa na escolha da vinda dos casais açorianos em detrimento dos guaranis no povoamento destas terras, numa clara tentativa de embranquecer a colônia. Outro elemento a favor da escolha dos açorianos é o fato de que eles já vinham domados, ou seja, falando português e eram católicos, tudo que os guaranis resistiam a se tornarem. Entretanto, o argumento mais utilizado para a substituição dos guaranis pelos açorianos, carregado de preconceitos, era associar os indígenas à preguiça e ao desinteresse pelo trabalho agrícola. Tal preconceito não sobrevive quando confrontado com as evidências que apresentam o trabalho indígena como fundamental nas lavouras. Inclusive, foi graças a eles e suas lavouras de mandioca que os europeus conheceram esse tubérculo tão utilizado na nossa alimentação. Além disso, a exploração de escravos índios foi a base da produção agrícola de São Paulo. Freitas, 1982, página 21. Essas justificativas preconceituosas visam esconder o verdadeiro motivo para a substituição dos guaranis pelos açorianos, que a coroa portuguesa priorizava os seus, ou melhor, os súditos açorianos que viviam miseravelmente naquelas ilhas no meio do Atlântico. A arquitetura açoriana caracteriza-se principalmente pela ausência de beirais, extensões do telhado que ultrapassam as paredes, nas portas e janelas, sendo que algumas residências em Gravataí com essas características estão diretamente em contato com a calçada. Em 2023 foi inaugurado no Parcão de Gravataí um monumento aos Açores. O ano em questão marcou o aniversário de 20 anos da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, localizada neste município. Em 2022 também se comemorou os 270 anos da colonização açoriana no estado. Fica a dica. Documentário Gravataí Açoriana. Produção de 2021. Apresenta dados históricos sobre a arquitetura açoriana, focando nas edificações do Casarão dos Batista, Cachoeirinha, Casarão dos Fonseca, atual sede da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, e Casarão dos Bina, em Gravataí. Além disso, o vídeo possui tradução para Libras e músicas portuguesas.